Passo a bola para o Valdo para conversar com o embaixador Marcos Caramuru e com o professor Paulo Ferracioli. Valdo. Embaixador, prazer em conversar contigo de novo. Há quanto tempo? Boa noite. Verdade. Boa noite. Embaixador, você já foi embaixador na China, conhece muito bem como funciona o governo de Pequim. Até quando você acha que vai prevalecer esse pragmatismo chinês e até quando vai o limite chinês? Né? Porque a gente tem visto seguidas caneladas, vou traduzir assim, do governo brasileiro, não só da parte de ministros, mas também do presidente. E a gente fica imaginando a postura do governo chinês, vendo que não são só os subordinados do presidente, o próprio presidente ataca a China. Né? Você que conhece bem lá a política chinesa, até quando pode ir esse limite para que possa seguir esse pragmatismo? Conversando com alguns empresários aqui no Brasil, eles avaliaram que desta vez Pequim está começando a mandar, mesmo dizendo de forma diplomática, pragmática, alguns recados para o Brasil de que esse limite pode estar chegando perto de ser considerado inaceitável pela China. Qual que é a sua avaliação, embaixador? Olha, a minha avaliação é a seguinte: os chineses efetivamente pensam no longo prazo. E você pega um sujeito como o Xi Jinping, que é presidente da China, ele antes foi vice-presidente da China, né? Então ele conheceu ao longo do tempo muitas autoridades brasileiras e do mundo inteiro, e depois foi renovando esse conhecimento com autoridade. Ele entende que os políticos passam, os países ficam. Olha o caso do Trump, né? Teve uma relação muito conflituosa com a China, depois passou e a China sempre tentou equilibrar o discurso ali. Eu, de fato, acho que o conteúdo das últimas declarações do presidente foi além da conta, não é? Porque ele ultrapassou a barreira do razoável, falar de possível guerra biológica e da China tendo ganhos. Eu acho que isso foi além da conta. E eu não duvido que o impacto agora seja maior do que o impacto de outras declarações que estavam no caminho da baixa seriedade. Essa também está no caminho da baixa seriedade, mas ela toca numa desconfiança muito grave em relação à China. Mas eu sempre me pergunto o seguinte: e nós? Quer dizer, até quando nós aqui temos que ter uma expectativa das nossas relações com a China? Nós temos uma relação sólida com a China, comércio e investimentos. Essa relação tem muito a ganhar pela frente, em temas como financeiro, participação mesmo de fundos brasileiros no crescimento da economia chinesa, na área ambiental. Eu vi essa semana, por exemplo, que a China criou todo um novo mecanismo de crédito carbono. Tem aí um campo imenso que nós temos a explorar com eles, porque eles ainda serão poluidores até 2000, vão atingir o pico de emissão de carbono até 2030, para então começar a diminuir. Então se diz o seguinte: mas é uma agenda que pode ser riquíssima e que não deveria ser perturbada por pequenos incidentes, pequenos fatos que podem tirar a nossa chance de aproveitar uma conexão correta com a economia da China, que sabemos todos será uma economia dominante neste século. Doutor Paulo, em que momento essa relação conturbada, doutor Paulo, do Brasil com a China neste momento pode afetar, por exemplo, toda essa disputa sobre a tecnologia de quinta geração da telefonia celular? Vimos recentemente o governo brasileiro querendo adotar algumas medidas, quando estava alinhado com o Trump, quando o Trump era presidente americano, de tentar alijar as empresas chinesas do processo de desenvolvimento da telefonia celular de quinta geração no Brasil. O senhor acha que isso pesa muito mais do que bravatas e ataques do presidente da República e de sua equipe à China? E como o senhor avalia que está essa situação dessa licitação e do desenvolvimento dessa tecnologia e da participação dos chineses? Essa questão é fundamental, porque eu acho que a questão do 5G para a China é fundamental, principalmente a situação que a Huawei está passando neste momento. Mas parece que não há nenhuma novidade. Em princípio, eles poderão participar nos termos que já se falou há uns poucos meses atrás. Por mais que a situação não seja agradável, por mais que a China vá se ressentir, eu acho que as últimas declarações foram muito positivas,
por um lado, as declarações da chancelaria chinesa em relação às falas do presidente, falou, não, isso aí acontece, foi uma fala muito suave. As declarações do nosso novo ministro, a semana passada, foram muito boas, inclusive lembrando que a China está com um satélite em torno de Marte. Ele esqueceu de dizer que vai descer um tratorzinho lá nos próximos dias. Mas eu acho que as coisas são... o pragmatismo supera tudo. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que é o caso da Austrália. Eu estou procurando em outros países, porque é difícil a gente ver a lógica do que ocorre dentro do Brasil. Mas, por exemplo, as relações da Austrália com a China foram piorando. Quando chegou num certo momento, em novembro do ano passado, a China mandou uma carta para o governo da Austrália, saindo da embaixada, que foi fortíssima, dizendo, olha, se a Austrália quer ver a China como inimigo, a Austrália será um inimigo, a China será o inimigo da Austrália. Coisa horrorosa, citando uma série de fatos. E a China começou a ter uma série de sanções comerciais contra a Austrália. Lagosta, vinhos, madeira, mais alguns outros produtos que eu não estou com a lista completa aqui agora. Mas o produto mais importante para a China, que é a aquisição do minério de ferro, que é a maior exportação que a Austrália tem para a China, que é o país de onde a China mais compra minério de ferro, ficou intocada até agora. Ou seja, eu acredito muito no pragmatismo chinês. Muito. Mais do que no nosso. Senhores, vamos seguir conversando e vamos falar da chamada diplomacia da vacina, né? A China comemorou essa semana a aprovação do uso emergencial dada pela Organização Mundial da Saúde para uma vacina contra a Covid desenvolvida pelo país. A da Sinopharm é o 5º imunizante a ser incluído na lista da OMS desde o começo da pandemia. Mas é a primeira vacina que não foi feita pelo Ocidente a ganhar a chancela da organização. Com isso, o imunizante da chinesa Sinopharm vai entrar para o hall daquele COVAX Facility, o consórcio mundial, né, para levar a imunização para os países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil. Outras vacinas com uso emergencial, aprovado pela OMS até aqui, eram todas europeias e norte-americanas. Mas não que os Estados Unidos, com o Donald Trump, fossem exatamente entusiastas, né, da cooperação internacional. Com Joe Biden, houve uma mudança de postura, tanto que essa semana ele apoiou a quebra de patentes, e a gente vai falar sobre esse assunto mais a fundo já, ainda aqui nessa edição. O Biden ele também acenou com doação de vacinas para a Índia, só que o movimento inicial americano, no ano passado, tinha sido para garantir, né, a imunização da própria população. Nisso, Rússia e China viram uma oportunidade. A Rússia foi o primeiro país a aprovar o imunizante, Sputnik V de vacina, Sputnik em referência àquela dianteira soviética na corrida espacial da Guerra Fria, lembra? Enquanto isso, a China já tinha dado a largada em pesquisa e nos contratos de exportação e transferência de tecnologia, como nós aqui no Brasil sabemos muito bem porque nós temos a Coronavac. Esses são os países para os quais China e Rússia estão exportando ou querem exportar vacinas. Em laranja é quem está recebendo ou vai receber imunizantes de ambos. E o Brasil aparece porque Moscou quer sim vender a Sputnik, né? Ver a Sputnik sendo aplicada por aqui. Na mesma linha, nessa outra tela, a gente tem os países que estão fabricando ou podem vir a fabricar vacinas desenvolvidas na Rússia e na China. E a aposta internacional dos dois é tamanha que a vacinação da própria população parece que está ficando em segundo plano. Olha, vamos ver os países conforme a previsão de quando a maior parte da população vai estar vacinada. A Rússia aparece em azul, turquesa ali, junto com o Brasil, na turma que só vai ter uma imunização significativa no meio do ano que vem. E a China, ali, olha, em laranja, no fim de 2022. Já Estados Unidos e Europa liquidam a fatura ainda esse ano. E eu volto, então, a conversar com o embaixador Marcos Caramuru e também com o Paulo Ferracioli. Embaixador, a China, né, ela vem ocupando, como a gente sabe, mais espaço em instituições multilaterais. Entre elas, a Organização Mundial da Saúde. Por que só agora uma vacina chinesa, na opinião do senhor, teve o sinal verde, né, para o uso emergencial dado aí pela OMS? Olha, eu não saberia te responder essa pergunta. O que eu sei dizer é o seguinte, a Sinovac não é propriamente uma empresa estatal chinesa, né? A Sinopharm é uma empresa estatal chinesa. Ou seja, de alguma forma, a Sinopharm
O governo chinês fala pela Sinopharm, ainda está envolvido com a Sinopharm. Sinovac, o governo chinês apoia, sabe que é fabricada ali, mas é uma empresa de Hong Kong, com ações na Bolsa de Nova York. É uma empresa que tem características privadas. Isso pode ser uma das razões, não saberia dizer. E você mencionou um outro ponto que é muito interessante, porque a China demorou a entrar maciçamente na vacinação, até porque a doença não progrediu, foi bastante controlada na China. E eles já começaram a ter uma vida natural, as pessoas até não tendo a obrigação de usar máscara em alguns lugares. Mas agora que a China garantiu uma produção significativa da vacina, com as duas empresas produzindo e a Sinopharm entrando fortemente na produção de vacinas, a China está fazendo um esforço junto à população para ela ser vacinada. Na China você sabe que tem aquele contato do policial, não diria, mas do coordenador das certas vigianças, não é aquela pessoa que é do governo ali, ele vai às casas, eles estimulam, eles estão realmente fazendo todo o esforço possível para barrar qualquer desconfiança em relação à vacina e estão vacinando pessoas de todas as idades. Paulo, falando um pouquinho sobre essa expansão, né, quer dizer, a presença de vacinas chinesas mundo afora. Mais cedo vocês falavam do 5G. Quer dizer, tem um soft power, um poder brando, né, aquele poder do conhecimento aí envolvido, né? Porque junto com vacina, a China está de olho em fortalecer parceria comercial e ter o seu 5G nos países. Tudo está junto? Não há a menor dúvida. Soft power funcionando junto com todas as demais atividades do governo chinês. Agora, essa questão do 5G, a gente está imaginando um pouco a questão do Ocidente, mas é interessante verificar como é que o 5G está chegando na África, porque graças ao cinturão econômico Paquistão-China, as fibras óticas estão passando pelo Paquistão, estão saindo no Mar Arábico, estão indo direto para todo o leste da África, onde você não é à toa que no Quênia existe uma das centrais de transmissão da CGTN, que é a televisão chinesa, a televisão internacional chinesa. Eu acho que isso vai junto e vai, não há a menor dúvida que isso é feito junto. Agora, com alguns problemas. O começo da política das vacinas, da diplomacia das vacinas, deu uma impressão que a China foi com muita sede ao pote. Mas eu acho que a China está muito mais tranquila, está aprendendo a ser a potência que atualmente ela é. É interessante essa relação com as Filipinas. Nesta semana, final da semana passada, saiu um artigo interessantíssimo no Global Times, que é um jornal nacionalista, reflete a visão do partido, dizendo, olha, a gente tem que saber que o que está acontecendo nas Filipinas não é uma questão do presidente, mas isso pode dar problemas. Mas foi um artigo bastante tranquilo, bastante procurando acalmar a situação. Eu acho que a China tem um futuro bastante grande. Eu queria até lembrar uma coisa da relação do Brasil com a China, quando o satélite, algumas décadas atrás, começamos a produzir satélites em conjunto. O projeto continua, mas o Brasil perdeu espaço e a China foi. A China está descendo em Marte no mês de maio. Mas, sem dúvida, tudo isso é uma disputa grande geopolítica. Você me deu o gancho para o próximo assunto, Paulo. Ficou perfeito. Já já a gente volta a falar, tá, gente? Muito obrigada aí por essa primeira rodada.